Nesse vídeo eu vou mostrar o passo a passo de como instalar o macOS no seu computador. Se você quiser instalar do zero, instalar o macOS X pela USB, no caso pendrive, atualizar o macOS X para qualquer versão e também se você quiser restaurar o padrão de fábrica. Vem comigo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Paulo Ponte do Universo Tecnológico e vamos ao que interessa. Basicamente são três formas de instalar o macOS. Você recuperar o macOS integrado que já existe no seu computador através de uma versão já instalada no seu Mac. Para isso a gente vai apertar aqui para reiniciar. E no teclado eu vou apertar a tecla Command R. Automaticamente ele vai carregar esse ícone da Apple. E a partir daí ele vai aparecer essa tela de recuperação do macOS. Então aqui vai clicar, ele reconhece o usuário que tinha instalado. Vou digitar minha senha da minha conta. Aqui eu posso restaurar um arquivo no HD externo. Posso reinstalar uma nova cópia do Mac do Big Sur. Posso pegar e explorar algumas opções que já tem, que vai depender de cada um. Vamos fazer o seguinte, vamos para essa primeira opção que seria o utilitário de disco. A partir daqui, ele tem um macOS instalado aqui no meu computador, então ele tem aqui uma imagem já do macOS. Para isso eu posso vir aqui e apagar os dados que eu tenho, no meu HD. Posso manter o mesmo padrão. Ele apagou o volume, eu apaguei tudo agora que tem nele. Aí é só esperar esse processo para ele terminar de apagar. Perceba que eu apaguei o HD interno, não apaguei a imagem do disco. Terminado, ele vai dar essa informação que ele apagou. Perceba que agora está bem mais claro aqui. Depois que a gente apaga os dados, estava cinza, né? E agora a gente consegue enxergar aqui, tem disponível 104.58. Porque antes não tinha isso disponível, tinha apenas 20 GB. Então vou fechar aqui. Então lá apagou. Eu vou dar aqui para reinstalar. Se eu apertar aqui para reinstalar o macOS Big Sur, vou apertar aqui para continuar, ele vai começar a instalar o último macOS que eu tinha baixado da internet, que seria o mais novo. Vou dar para continuar. Aceita o contrato, tem que aceitar, tá? A gente vai concordar. E aqui a gente vai escolher o local onde a gente vai instalar. Então a gente vai selecionar a parte do HD que a gente formatou para instalar os arquivos. Recuperar o macOS pela internet, caso não tenha nada instalado, nenhum sistema operacional, e aí no caso ele vai instalar uma versão antiga, aquela primeira versão que tem no seu macOS, e até mesmo disponibilizar uma versão mais antiga disponível, como nesse caso aqui, eu apaguei o HD e não tem nada instalado nele. Então nesse caso eu vou reiniciar o computador e vou apertar a opção Shift Option Command R. Então quando você aperta essa opção, quando não tem nada instalado, ele vai aparecer aqui essa opção de recuperar o seu macOS pela internet, instalando através da internet. Você vai escolher aqui uma rede Wi-Fi que tenha disponível, porque quando vai pesquisar na internet, obviamente ele vai precisar de uma rede para fazer essa instalação. Então você vai colocar a senha, vai dar o Enter, e a partir daí ele vai começar a fazer o download do sistema operacional. A gente vai esperar ele fazer o download da internet para poder continuar.
Esse processo, inclusive, está sendo bem mais rápido do que aquela recuperação que a gente fez como primeira opção, que seria instalar o macOS que já tinha salvo na imagem no próprio HD, o que é bem estranho. Bom, ele está finalizando aqui. Ele vai abrir a tela e vai dar a opção de você instalar. Bom, aqui a gente percebe que ele vai te dar uma instalação, não tem nada no HD, né? Então ele vai fazer uma reinstalação do software original que veio instalado. Diferentemente da primeira opção, que seria a recuperação do macOS que está integrado, ele pegou aquela opção que tinha uma imagem de disco lá. Esse da internet ele vai literalmente fazer uma instalação. No caso aqui ele abriu a OS X Maverick. O que veio nesse meu computador foi o macOS Lion. Só que essa opção aí do Maverick, ela provavelmente é a versão mais antiga disponível para instalar no seu macOS. Vou colocar aqui para continuar. É até bom para a gente poder ver como é que fica. Eu não tinha feito antes. Antes disso, eu vou até voltar. Eu quero dar uma olhadinha como é que ficou o HD. Vai ver aqui o utilitário de disco. Se lembre, tinha apagado o HD. Então tá aqui o HD apagado. E aqui eu tenho o sistema base, que é o do meu computador. Vou fazer a instalação, reinstalação dessa forma aqui. Vamos continuar. Aceitar os termos, concordar. A partir daqui a gente vai escolher qual é o HD que a gente vai instalar. Ele não reconheceu aqui, muito provavelmente ele não reconheceu o disco de inicialização. A gente vai ter que vir no utilitário de disco, vai abrir, vai clicar no disco e olha aqui, vai apagar para ele poder formatar no formato de arquivo que vai reconhecer o HD. Naquela versão anterior que a gente fez a recuperação do macOS que estava integrado, e aí ele pegou a última versão do macOS, ele instalou, ele formatou com um tipo de formato arquivo diferente. Então aqui com esse ele está pedindo essa versão. A gente vai colocar aqui para apagar, ou seja, ele vai reformatar o HD para que ele possa reconhecer o tipo de dados, o tipo do formato do arquivo para instalar o sistema operacional. Antes ali estava apagadinho e agora você vê aqui, ó, sem título. Então vamos agora fechar. Depois que você apertou, você viu que ele não estava aparecendo para instalar no HD. Vou apertar aqui para continuar. Vou apertar para concordar. Agora ele apareceu o HD, porque ele precisava fazer a formatação. E aí a gente vai apertar para instalar. Vamos esperar o processo terminar agora. Bom, aqui passou já terminou aquele tempo que ele estava fazendo aquela instalação. E aí ele vai abrir essa tela. Ó, instalação do OS X. Deu ainda mais um pouquinho aqui, 24 minutos. Após o encerramento daquela instalação, ele vai fazer a reinicialização automática. Aí agora aqui a gente vai escolher a região, o teclado, o tradicional aqui. De novo, Wi-Fi, colocamos a senha e vai conectar. Se eu tivesse o backup de outro Mac, enfim, do computador Windows, eu poderia transferir informações para esse Mac, mas como a gente não fez, vamos só dar continuar. Por isso que é a importância de você fazer o armazenamento em nuvem. Você coloca o seu ID Apple, permitir buscar
clicar, né, vai chegar automaticamente uma informação nos outros dispositivos que você está autorizando utilizar esse dispositivo. Tem que aceitar os termos. Aceitar, vai colocar a senha para poder entrar no dispositivo. Vai criar conta. Você pode configurar a chave do iCloud. Caso ele mandou para o meu iPad, pode digitar a senha. Após aprovado, você vai poder registrar o Mac e vai terminar de fazer as configurações. Pronto. Essa aqui é a versão mais antiga que tem. Olha como era, que coisa interessante. Quanto tempo eu não mexia nisso. E a partir daqui você vai poder fazer as atualizações. Vou ensinar para você como fazer a atualização agora. Bom, então agora vamos para a atualização. Eu vou baixar o macOS Catalina. Vou obter. Eu vou baixar primeiro ele para a gente fazer o processo de atualização do sistema operacional. E aí depois eu vou criar um pendrive de instalação do macOS Big Sur para a gente fazer todos os processos. Apertar para concordar, selecionar os discos, cliquei em cima do disco, aperto para instalar. Vou colocar a senha. Vamos instalar. Esperar o processo rodar. Bom, acabou aqui, a gente vai dar uma reiniciada. Vai reiniciar. Aí ele vai continuar aqui a instalação. Bom, então após aqui terminado aquele passo de instalação, já instalou aqui o Catalina. A gente vai fazer as configurações, colocar o ID Apple, autenticação de dois fatores, configurar o iCloud. Perceba que pelo fundo a gente já consegue até enxergar o papel de parede do Catalina. Então a atualização funcionou perfeitamente. Vai terminar de fazer a configuração aqui. E fazer a instalação através do gerenciamento de dispositivos, selecionando outros dispositivos como um pendrive ou qualquer outro dispositivo USB. É bem simples. Eu vou digitar aqui na internet como criar um instalador inicializável no macOS. A gente vai dar o Enter. A primeira opção logo é do suporte da Apple. Você vai clicar nele. E aqui ele já vai te dar os requisitos necessários para você poder baixar um dispositivo USB. Então aqui você vai ver as versões que você quer instalar. E se você for instalar usando USB, você vai precisar usar o terminal para poder digitar aqui os comandos. E aí você vai baixar o macOS que você vai instalar. Para o meu computador não vai funcionar a última versão, que seria do Monte Rei. Eu vou baixar o macOS Big Sur, que seria esse cara aqui. Então vou clicar para baixar. Ele vai abrir aqui na Apple Store. Você vai colocar para obter. E ele vai fazer o download do Big Sur. Após o término desse download, você vai usar aqui uma linha de comando para criar o dispositivo USB. Mas a gente vai fazer isso assim que ele baixar o Big Sur. Bom, terminou de baixar aqui o Big Sur. Ele abre aqui a opção de instalação. Mas nesse caso não vamos fazer isso, porque seria a atualização como a gente fez anterior do Catalina, não vai ser o caso para esse. Então, como é que a gente pode fazer via USB? Então, eu vou fechar aqui, vou só diminuir, vou fechar, vou copiar esse código. Dê uma olhadinha aqui no final, está escrito My Volume. Esse My Volume tem que ser o nome do seu pendrive. Está aqui escrito meu, ó, My Volume. Então você tem que colocar igualzinho como é que tá. E aí você vai abrir o terminal e vai colocar esse código que você copiou daqui da tela. Vou dar o Enter. Ele vai pedir para digitar a senha. Damos o Enter. Ó. Aí agora sim, ele iniciou. Para iniciar, vai ser necessário apagar o volume. Você deseja continuar com isso? Você vai apertar o sim, yes, e agora ele vai fazer a formatação.
Então por que você vai utilizar um USB para instalar aí um macOS? Você viu que a primeira opção a gente foi fazendo numa versão mais antiga, eu não consigo ir pulando para uma versão mais nova sem passar por algumas etapas, que seria utilizar outros sistemas operacionais antes de chegar, por exemplo, no mais atual. Então, seja que ele não vai deixar formatar o pendrive, seja porque ele não vai baixar o arquivo certo. Quando você salva no pendrive, você já pode deixar ele como um disco de inicialização. Para qualquer momento que você queira formatar utilizando o pendrive, seja o seu ou qualquer outro Mac, você só vai pegar esse pendrive e vai utilizar ele diretamente. Quando você reiniciar o seu computador, ele já vai te dar a opção para você fazer a instalação direta. A gente vai só esperar ele acabar de copiar aqui os arquivos do disco para a gente poder dar continuidade. Terminado de gerar aqui o disco, tá? Ele fez 100%. Agora a gente vai fazer a reinicialização. Apertar para reiniciar. E nessa opção, quando vai fazer a instalação pelo USB, você tem que apertar no seu teclado a opção Option ou a opção Alt do seu teclado. Então eu vou apertar a opção Option. Quando eu já apertei a opção Option, ele já reconheceu aqui, no caso meu pendrive, né? Vou escolher aqui a minha rede. Então você vai conectar a sua rede e aqui agora você vai escolher para instalar macOS Big Sur. Então depois que apareceu essa tela de carregamento onde tinha o símbolozinho da maçã, ele vai aparecer essa tela como se fosse uma recuperação do macOS. Como é que a gente vai saber que ele está reconhecendo pelo pendrive? Bom, você deve lembrar que no meu computador estava o Catalina, não o Big Sur. Então quando eu coloquei naquela opção inicial, ele deu o meu HD, que seria a opção de inicialização do sistema, ou a instalação do Big Sur. Essa instalação do Big Sur estava no pendrive, que foi o que a gente colocou para funcionar. Inclusive ele está bem aqui, ó, pendrive. Então vou colocar aqui para seguinte. A gente vai pedir o usuário, a senha do usuário, para continuar. E tá aqui, ó, use o instalador anexado para atualizar ou instalar o macOS. Esse seria o meu pendrive. Vou dar para continuar. E aqui, ó, instalação do Big Sur. Você vai concordar. Clicar aqui no HD. Você escolhe o HD e agora é só seguir a instalação do seu macOS. Bom, finalmente chegamos na parte final. Vamos ver como é que ficou aqui o computador depois de todas essas etapas. Vou fazer aqui a configuração de acessibilidade, no caso agora não. Iniciar com o meu ID Apple. Olha, tá perguntando se eu quero configurar para que todos os meus arquivos sejam salvos no iCloud. Sim, dá para continuar. Vai otimizar bastante o espaço do seu MacBook. Principalmente nesse meu aqui só tem 128 GB de armazenamento. Pronto, finalmente foi atualizado para a versão mais nova. Vou colocar aqui sobre esse Mac. Tá aqui, ó, Big Sur com a instalação. Então aqui, ó, maio de 2022. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de dar um like, assim você está dando uma super força para o nosso canal continuar crescendo. Se você não é inscrito, também se inscreva no canal. Um forte abraço e a gente se vê por aí.